Ok, tudo bem, senhores? Como é que vocês estão? Como está sendo esse período de férias forçado pela situação? Espero que todos vocês estejam bem e estejam aproveitando para estudar, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso processo de revisão, agora no procedimento comum sumaríssimo. Ou seja, seria aquele procedimento regido pela Lei 9099/95, que rege os crimes cuja pena seja inferior ou igual a 2 anos. Perfeito? Então, a primeira característica que nós temos é que, para esse procedimento, a pena seja inferior ou igual a 2 anos. E o que ocorre? O que ocorre quando um delegado ou quando um policial recebe uma notícia-crime de um tipo de delito com essa natureza? A primeira coisa que ele tem que procurar elaborar seria um TCO. E o que seria o TCO? Um termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo circunstanciado de ocorrência teriam basicamente duas pessoas importantíssimas. A primeira pessoa seria o autor do fato. Quem seria o autor do fato? Seria um indivíduo que praticou a conduta delituosa. E quem seria a outra figura importante? A vítima. Então, o TCO, a ser elaborado, iria identificar o autor do fato, a vítima, iria descrever qual a situação que gerou, que deu origem a esse TCO e as possíveis testemunhas. Todos assinariam e o autor do fato, junto com a vítima, assumiriam o compromisso de irem ao juizado especial. Muito bem? Então, a delegacia de polícia enviaria esse documento, o TCO, para o juizado especial criminal. Ao chegar no juizado especial criminal, o próprio juizado, os funcionários do juizado, marcariam uma audiência conhecida como audiência, guardem bem o nome, preliminar. Vamos discutir agora o que iria acontecer nessa audiência. A primeira tentativa que iria ocorrer nessa audiência seria o que nós chamávamos de composição de danos. Essa composição de danos iria ocorrer entre autor do fato e vítima. Eles iriam tentar compor o dano, compor a situação que gerou o conflito entre eles, para depois, possivelmente, em alguns casos, chegarmos ao arquivamento e não chegarmos a um processo. O problema, senhores, é que ninguém pode forçar ninguém a compor esses danos. Essa composição entre autor do fato e vítima, ela pode ocorrer ou ela pode não ocorrer. Perfeito? Então, essa composição de danos pode ser que ela ocorra. Então, houve a composição de danos. A partir do momento que houve esse acordo entre autor do fato e vítima, nós precisamos averiguar que tipo de ação é essa. Que tipo de ação penal seria esse crime que está contido no TCO? Então, nós iríamos averiguar a ação penal. Diante dessa ação penal, eu poderia ter 3 situações. A primeira delas, eu poderia ter
uma ação penal, ela é uma ação penal pública condicionada. Ela poderia ser uma ação penal privada. E ela poderia ser uma ação penal pública incondicionada. O que é que nós precisamos observar? Que a ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, elas envolvem basicamente a vontade da vítima. Mas a ação pública incondicionada entra uma outra pessoa, entra no Ministério Público. Logo, havendo uma composição de danos e a ação penal sendo pública condicionada ou penal privada, automaticamente, pós composição de danos, nós teríamos o arquivamento do respectivo processo. Perfeitamente observado. Aí nós chegamos a uma outra situação. Sabe qual é a situação? E se for pública incondicionada? Eu observei que na composição de danos, quem iria compor os danos seria o autor do fato e a vítima. Não teria uma terceira pessoa. Mas se a ação penal for pública incondicionada, o que é que iria acontecer? Iria surgir o Ministério Público. Outro detalhe, professor, vale a pena fazer uma composição de danos se a ação for pública incondicionada, se o processo vai prosseguir? Claro que vale. Por quê? Porque, havendo essa composição, pode ser que sirva para uma futura ação de indenização que ocorra contra o seu cliente e ele já possa utilizar esse acordo que houve a seu favor. Perfeitamente? Então, vamos lá. A composição de danos houve. A ação penal sendo pública condicionada ou privada é arquivamento. E ela sendo pública incondicionada. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Da mesma forma que houve uma ação, que houve a composição de danos, pode ser que não ocorra essa composição de danos. Não ocorrendo essa composição de danos, nós vamos para uma outra situação. E essa outra situação vai se chamar transação penal. A transação penal vai ser uma proposta do Ministério Público ao autor do fato, sugerindo a ele algumas condições para que não ocorra uma ação penal contra ele. É importante que nós tenhamos em destaque a seguinte situação. A transação penal ocorrerá entre o Ministério Público e o autor do fato. Não mais a vítima. A vítima não pode interferir nisso. Perfeitamente? Essa transação penal vai poder ocorrer, vai poder ser proposta devido a algumas condições que esse autor do fato preenche. Entre elas, as principais previstas no artigo 59 do Código Penal, como também nos últimos 5 anos ele não tenha tido direito a esse benefício, ele não tenha se utilizado desse benefício. Aí ele vai ter direito a essa transação penal. Observe que a transação penal não é um julgamento, ele não vai entrar o nome dele no rol dos culpados, muito pelo contrário. Ele vai ter apenas, depois de preenchida, enquanto não preenchida as condições impostas pelo Ministério Público, uma suspensão do processo. Depois de preenchidos esses requisitos, o processo vai se extinguir e contra ele não haverá nada. Então, tanto não ocorrendo a composição de danos, quanto ocorrendo e sendo uma ação penal pública incondicionada, nós vamos terminar na transação penal. Lembrando-se que a transação penal vai ser uma negociação entre Ministério Público
e autor do fato. A pergunta é, essa transação ela pode ela pode ocorrer, como ela pode não ocorrer. Corretamente, ela pode ocorrer, como ela pode não ocorrer. Ela ocorrendo, a transação penal, automaticamente nós vamos vir para o arquivamento. Ela não ocorrendo, nós vamos novamente cair naquela situação. Qual é o tipo de ação penal? Vamos lá. Se a ação penal for pública, incondicionada, se a ação penal for pública, condicionada, se ela for pública condicionada, o Ministério Público ele tem que esperar a representação da vítima. Perfeito? Se ela for pública incondicionada, diretamente vai para o Ministério Público. Se ela for pública condicionada, espera a representação da vítima e logo após vai para o Ministério Público. Aí vamos para a terceira opção. Se ela for privada, ela automaticamente vai para o querelante. Ao chegar nesses dois indivíduos, tanto o querelante quanto o Ministério Público, havendo as condições necessárias, o querelante poderá, como o Ministério Público, oferecer ou queixa-crime ou denúncia. Vamos lá? Então, chegando ao querelante, ele oferece a queixa-crime. Chegando ao Ministério Público, ele oferece denúncia. A partir desse momento que é oferecida essa petição inicial, a queixa-crime ou denúncia, o juiz encerrará a audiência preliminar. A partir do momento em que o querelante oferece a queixa-crime ou o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz irá terminar a audiência preliminar. A partir desse momento, ele irá intimar as partes, tanto o autor do fato, quanto a vítima, quanto o Ministério Público, de uma audiência futura, de uma audiência de instrução. Então, posteriormente a esse oferecimento, o juiz intimará as partes desse processo e marcará uma audiência de instrução. E estaria terminada essa audiência preliminar. Muito bem. Terminada essa audiência preliminar e intimada as partes da audiência de instrução, quando chegar na data, irá ser realizada a audiência de instrução. O interessante nessa audiência de instrução é que o Ministério
Público, tanto querelante, para oferecer a queixa-crime ou a denúncia, ele ofereceu oralmente, num prazo de 20 minutos, prorrogáveis por 10. E aí findou a audiência preliminar. Quando inicia a audiência de instrução, o juiz abrirá um momento para o advogado do autor do fato oralmente apresentar os motivos que o juiz deve atender e observar para não aceitar nem a queixa-crime nem a denúncia. É assim que começa essa audiência de instrução. Então, vai começar essa audiência de instrução com quem? Com o advogado. Com o advogado de defesa. Esse advogado de defesa, ele terá 20 minutos, mais 10 minutos, prorrogados por mais 10 minutos, para dizer, para justificar, para dar motivos, para que o magistrado não ofereça, não receba nem essa queixa-crime, nem essa denúncia. Então, cumprir essa formalidade logo no início da audiência de instrução, essa queixa-crime, ela já foi para o juiz. E essa defesa agora, novamente para o juiz. Vai caber ao juiz agora o quê? Ou receber a queixa-crime, depois de ouvida a parte contrária, ou não receber. Caso ele não receba, então, ele pode não receber. Se ele não receber essa queixa-crime ou essa denúncia, o Ministério Público ou o querelante vão ficar chateados. Então, eles vão recorrer. No procedimento comum, ordinário, no procedimento comum sumário, nós entraríamos com recurso em sentido estrito. Aqui é diferente. Se ele não receber, nós entraremos com um recurso de apelação, em um prazo de 10 dias, previsto na própria lei 9099/95. Então, caso o juiz não receba a queixa-crime ou a denúncia oferecida, ofertada na audiência preliminar, os interessados que adentraram com essa queixa-crime ou com essa denúncia poderão interpor apelação. Caso o juiz receba, aí ele vai começar. Primeiro, ouve-se a vítima. Posteriormente, oitiva da testemunha de acusação. Oitiva da testemunha de defesa. Interrogatório. Depois do interrogatório, alegações finais. Acusação e defesa. E, por fim, a sentença. Lembre-se que no procedimento comum sumário, prima-se muito pela informalidade. Então, todos esses atos processuais tentarão ser regidos, tentarão ser efetuados dentro da própria audiência. Essas alegações finais da acusação e da defesa, elas não serão feitas por memoriais, elas serão feitas oralmente. De que forma? Num prazo de 20 minutos, tanto para a acusação quanto para a defesa, prorrogáveis por 10 minutos. E, se possível, o juiz proferirá sua sentença dentro da própria audiência de instrução. Observe que esse procedimento comum, sumaríssimo, ele tem características próprias. E é importante que vocês tenham em mente todo esse
procedimento que ocorre na audiência preliminar. Porque a audiência de instrução, observe que os procedimentos, os atos processuais são semelhantes aos outros processos, aos outros procedimentos. Mas a audiência preliminar ela tem algumas características importantes. Ela tem a possibilidade de uma composição de danos, ela tem a possibilidade de uma transação penal, perfeito, senhores? Então, é importante que nós tenhamos em mente que quem rege todo esse procedimento comum sumaríssimo é a Lei 9099/95. É importante que nós tenhamos em mente também que o artigo 89 ele prevê a possibilidade de um sucício processual, que seria o quê? Que seria uma suspensão do processo por um período de prova, quando a pena mínima desse crime seja inferior ou igual a 1 ano. Perfeitamente? Então, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele poderia também oferecer o sucício processual se estivessem preenchidos os requisitos previstos no artigo 89 da Lei 9099/95. Então, vamos visualizar esse quadro, esses detalhes que foram passados para vocês, só complementando o que foi passado em sala de aula. Tudo bem? Cada passo desse é importante. É importante que vocês visualizem, vislumbrem cada momento processual desse. Se tiverem dúvida, anotem essas dúvidas. E ao final, perguntem para o patriota.